notícia? Já imaginou como foi esse dia na vida de Jó, quando o dia inteiro só recebendo uma notícia? Já não bastasse perder 11 mil cabeças de animais, porque naquela época, meus irmãos, o rebanho é que dizia o valor que você tinha financeiramente. O rebanho de Jó é que mostrava o quanto rico ele era. Jó perdeu 11 mil animais no mesmo dia. Mas Jó tinha ainda 10 filhos. Ele tinha 7 filhos homens e 3 filhos mulheres. Financeiro não é nada, não é verdade? Você que tem filhos sabe que a coisa mais importante que você tem aqui nesse planeta são os teus filhos. Filho é herança do Senhor. Olha, Jó já havia perdido todos os animais. Talvez ele fale assim, não, os animais não tem problema, vou comprar um pouquinho mais, tem um dinheirinho guardado, vou recuperar tudo de novo. O importante é que meus filhos estão comigo. De repente começa a vir correndo um outro servo. E o servo vai se aproximando de Jó, chorando, chorando, chorando. Ele fala, Jó, olha, seus filhos estavam todos reunidos numa casa, fazendo uma festa. De repente veio um vento que soprou dos 4 cantos da casa. A casa desabou. Todos os seus 10 filhos. Só perdeu tudo. Eu creio que o chão se abriu diante de Jó. Eu creio que o pensamento de Jó, ele ficou sem saber o que pensar, sem saber o que fazer. Ele ficou de uma maneira assim, tão despedaçado, porque quando você perde material é uma coisa, mas quando você perde os teus filhos que você viu crescer, que você viu chorar, que você viu passar a adolescência, que agora está jovem, que estão ajudando você no meio das tuas finanças, a tudo aquilo que você tem, a qual você viu crescer. E a palavra do Senhor diz que Jó intercedia pelos filhos diariamente. Agora, o que ele tem de mais precioso estão todos mortos. Você imaginou você ter um dia como esse? Onde você perde tudo aquilo que você possui. Mas ainda, no entardecer, alguém te conta que o seu filho morreu. Não somente um, mas todos os seus filhos morreram. Naquele momento, eu creio que tudo havia acabado. Mas entenda uma coisa. Eu creio que cada vez que Satanás via um servo vindo trazer notícia para Jó e Jó se desdecendo, ele se alegrava. Toda vez que um servo vinha para Jó e contava uma má notícia para Jó, ele falava, agora é a hora dele blasfemar contra Deus. E Jó se mantinha firme, mesmo chorando, mesmo triste. Notícia mal vinha, Jó chorava, filho, notícia má vinha. E quando veio a notícia dos filhos, eu andava dizendo, agora é a hora. Agora é a hora que ele não perdeu os filhos, não. Isso agora, isso aí é o final, é quando é o final, ele vai ter que blasfemar Deus. Mas Satanás não consegue ver o futuro. Ele consegue ver o passado. O que aconteceu comigo, o que aconteceu com você. E é por isso que muitas vezes ele joga o passado diante de nós. Mas ele não consegue ver o futuro, porque onisciência só quem tem é Deus. Só Deus tem onisciência e só Deus sabe o que vai acontecer no amanhã. Por mais que Jó tivesse se entristecido, por mais que Satanás talvez tivesse se alegrado um pouquinho, Jó deu uma lição para mim e para você e deu um tapa, vamos dizer assim, na face do inimigo. Porque se nós formos ler no verso 1, no capítulo 1, verso 20, olha só o que Jó diz. Capítulo 1, verso 20, diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, lançou-se em terra e não chorou não, ele adorou a Deus. Em meio a toda aquela dor, em meio a toda aquela tristeza, Jó rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça, colocou a face no pó e começou a adorar a Deus. Pode você imaginar o que é isso? Não somente, ele disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei.
o Senhor o Deus e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Muitas vezes, meus irmãos, passamos por coisas tão pequenas, passamos por situações tão pequenas, em vez de adorar a Deus, em vez de render louvores a Deus, a primeira coisa que nós fazemos é reclamar diante dEle. Passamos por situações tão pequenininhas na face dessa terra e dessa vida que nós temos. Em vez de fazer como Jó fez, colocar a face no pó e dizer: Senhor, muito obrigado, nós reclamamos: Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, até quando eu vou passar por isso? Senhor, por que o Senhor me permitiu passar por isso? Senhor, me alivia dessa dor. Meus irmãos, Jó perdeu tudo que ele tinha, perdeu os filhos que ele tinha, aquilo que ele mais amava. E esse homem coloca a face no pó e começa a adorar a Deus. Eu imagino que Jó deveria dizer: Santo, Santo, Santo. E eu creio, meu irmão, que aquela adoração subiu e foi direitinho no coração de Deus. Eu creio que aquela adoração, naquele momento de dor e tristeza, foi uma adoração sincera, porque se não fosse com sinceridade, ninguém jamais poderia adorar a Deus em situações como aquela. Mas não! Uma adoração sincera, uma adoração que veio do coração, uma adoração de um verdadeiro adorador. E a adoração sincera, a adoração do verdadeiro adorador, ela comove o coração de Deus. Eu creio que na hora que Jó fez isso, na hora que Jó abaixou a face no chão, na hora que Jó começou a adorar a Deus, lá no céu o Senhor abriu um sorriso e disse: muito bem, meu servo, muito bem, continua assim, porque eu sou contigo. Já imaginou a alegria no coração de Deus, depois de Jó perder tudo, e ainda mesmo assim adorar a Ele, ainda assim reconhecer a dependência de Deus? Pode você imaginar a alegria causada no coração de Deus? É essa alegria que eu e você temos que aprender a fazer. É essa alegria que eu e você temos que aprender a causar. Nós temos que ser o motivo dessa alegria no coração de Deus. Nós temos que ser o motivo de fazer com que o Senhor se alegre lá no céu. Creia você que assim como havia uma plateia de demônios, de Satanás observando a Jó, lá nos céus, os anjos do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo intercedendo por Jó, se alegraram de uma forma tremenda. Eu creio que naquela hora um coral do céu começou a cantar, porque uma adoração sincera subiu naquele lugar. Mais ainda, lá o Senhor diz que ainda houve uma outra reunião. Satanás vai novamente diante de Deus. Deus pergunta para ele: observaste o servo Jó? Ele fala assim: observei o servo Jó. Eu percebi o teu servo Jó. Viste que ele é homem íntegro e reto, diz o Senhor novamente para Satanás. Satanás vira para Deus e fala: toca na vida dele. Toca na pele. Toca nele, porque ele vai blasfemar. Satanás é insistente. Ele é o quê? Insistente. Não desiste fácil. Não desiste fácil. Ele falou: toca na pele dele, porque ele vai blasfemar contra ti. Deus falou assim: meu irmão, Deus conhecia Jó. Deus sabia quem Jó era. Deus sabia que tudo estava passando no meio da mente de Jó. Você quer ir? Faz o seguinte: toca no físico dele, pele por pele. Toca para mim, pode tocar. Você imaginou? Meu Deus, que homem é esse, Senhor? Satanás vai então, toca no
físico. Toca no físico de Jó. Olha o capítulo 2, verso 6, assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Sabe o que Jó fez? Jó teve que sentar, se assentou em cinza, tomou um capo de telha e começou a raspar as feridas do corpo. Meu irmão, já não bastasse perder tudo que possuía, já não bastasse perder todos os filhos, esse homem agora está cheio de úlcera pelo corpo. E a palavra diz que não era num lugarzinho aqui, num lugarzinho ali, não era um pouquinho na perna, um pouco no braço, um pouco nas costas, não. O texto que nós temos, a Bíblia diz que ele ficou de tumores da ponta do pé até a cabeça. Já estava na cabeça raspada porque raspou antes. Mais ainda, agora emagreceu, se secou, começou a brotar úlcera nele. Aquilo deveria coçar de uma maneira tremenda, que deveria doer 24 horas. Mais ainda, a dor é tão profunda, a coceira é tão grande, que Jó se sentou na cinza, pegou um caco de telha e ficou raspando aquela ferida, raspando, ver se passava. A dor de Jó foi tão grande que ele pediu e disse que era melhor para ele não ter nascido, que era melhor para ele ter morrido no dia em que ele nasceu. Capítulo 3, no verso 11, no verso 13, diz assim: tudo que ele tinha foi embora. Aqueles a qual ele servia, aqueles a qual ele ajudava, aquele a qual ele mantinha, foram todos embora. Jó agora está sozinho, solitário em casa, raspando as feridas com um caco de telha, sem ninguém para ajudar. Ainda assim, tem que ouvir a mulher dizer para ele amaldiçoar o Deus ao qual ele serve. Diante de todo o sofrimento, a dor que ele tinha, cheio de feridas, a mulher de Jó vira para ele e diz: por que você não amaldiçoa o Deus ao qual você serve? Louca, não sabes o que falas. Já imaginou você ver uma situação dessa? Pode você fazer uma fotografia de Jó nesse momento. Na sua mente, pode você fotografar esse homem chamado Jó, sentado em cinzas, cheio de ferida no corpo, sem saber o que fazer, e ó, com a boca fechada. Não blasfemou a Deus. Não disse um ar contra Deus. Não disse um ar para entristecer a Deus. Uma das frases mais famosas da Bíblia foi Jó quem disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Meu Deus, que fé é essa, gente? Meu Deus, olha que amor é esse, que confiança é essa que Jó tinha no Deus ao qual ele servia. E quando você lê o livro de Jó, esse drama, porque é um drama de você ficar admirado e querer saber o final, você às vezes pergunta: onde está Deus? Onde está Deus? Por que Deus permitiu ele passar por isso? Deus está, em silêncio. Deus está em silêncio. Deus está observando. Por mais que Deus não estivesse fisicamente, os olhos do Senhor estavam sobre Jó 24 horas. Às vezes, meu irmão, minha irmã, passamos por situações complicadas na nossa vida. Passamos por situações onde não sabemos o que fazer, não sabemos qual é o passo